Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E hoje vamos conversar com Lízia Souza de Borba, CEO da 37B, Treinamento e Desenvolvimento. Acertei o nome, né, Lízia? Não é um nome comum. E eu queria saber, 37B, já é um nome que não tem como não perguntar. E até a 37B acontecer, teve uma jornada até aí. Conta um pouco da tua história. Bom, Márcio, primeiro uma honra estar aqui contigo. Obrigado. E contando um pouco do nome da 37B. 37B foi porque um dia uma amiga, eu fui contar para ela que eu estava com mais um projeto e ela disse, nossa, tu já passou todo o lado A e agora tu está no projeto 37B. Né, e usou essa expressão. E aí eu decidi, quando fui fazer a marca da empresa, enfim, a empresa nasceu em 2022. Na época eu ainda tocava a empresa paralelo com a minha vida corporativa. Enfim, tinha que ter um nome, tinha que fazer um logo e eu, vou fazer isso aí, 37B Treinamento e Desenvolvimento. Por acaso, eu comecei a tornar 37B Treinamento e Desenvolvimento real, oficial, como minha fonte principal de renda, no ano em que fiz 37 anos. Então, acho que no fim tem alguma coincidência mística aí. Interessante. E o mais legal é que tu fala lado B, já elimina milhares de gerações que não sabem o que é virar uma fita, né? Mas lado A, lado B já virou um... Daí já vira uma aula de história, né? A gente já pode contar, né? O que era um disco, enfim. E tu falou, até então, antes dela existir, como que foi a tua jornada até ela nascer? Então, até 2018, né, eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, mas até 2018 eu desenvolvi a minha carreira dentro da minha área de formação. Então, eu sou administradora, formada pela URGS, fiz pós em gestão comercial na FGV e construí a minha carreira sempre na área de gestão comercial. Passei por Embratel, Alstom, Telefônica, onde eu fiquei 7 anos ali me desenvolvendo, né, fiz toda a escadinha corporativa, então entrei como analista júnior, pleno, sênior, coordenadora, estava a um passo de virar gerente quando a minha vida inteira mudou. Eu estava em Curitiba desde 2013, então fazia 5 anos que eu estava lá. Eu fiz um projeto na Telefônica, que era um projeto muito bacana, que se chamava O Jeito Vivo de Atender, inspirado no jeito Disney de encantar. Esse projeto era no começo, assim, era nas lojas próprias, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o projeto deu tão certo que ele foi expandido, né, para revendas. A Vivo tem vários canais de comercialização, então expandiram para revendas, e em determinado momento houve um movimento de mercado em que a GVT, a Telefônica comprou a GVT. E aí, quando isso aconteceu, eu fui chamada para trazer esse projeto para o Televendas. Na época eu pensei, bom, encantamento dentro de um ponto de venda físico tem diversas possibilidades, né? Aqui a gente está num ambiente de encantamento, tem luz, tem cores, né? Tu trabalha muitos aspectos, a gente tem a roupa, né? Para estar bem vestido, enfim, então tem muitas questões ali que dá para trabalhar. Quando a gente vai para uma ligação, é difícil, né? Como que numa ligação que na média, né, de telemarketing as pessoas não querem receber, como que eu encanto? E aí eu me dei conta, essas pessoas têm a voz para trabalhar. E eu que adoro fazer curso, que já fiz curso de tudo que tu possa imaginar, de empreendedorismo, networking, consultoria de imagem, inteligência emocional, enfim, cursos não faltam, assim, desde cursos mais longos, cursos rápidos. Eu pensei, preciso de um curso de oratória, preciso entender como trabalhar a voz, tom, volume, pausa, né? Enfim, todos os aspectos que envolvem a oratória. E aí falei na frente do telefone, no outro dia estava lá, Escola Concra, Inteligência Emocional mais Oratória. Fiz o curso, me apaixonei pela escola, eram 6 semanas, uma vez por semana. Apresentei no Televendas, né, o início do projeto, que era uma convenção de vendas para mais de 100 pessoas. Deu super certo, tive uma visibilidade nacional na empresa. E aquela vivência, aquela experiência me girou uma chave, assim. Eu pensei, poxa, essa escola, ela entendeu como o aluno aprende, como que as pessoas conseguem, como fazer de fato o aluno absorver aquilo ali, né? Eu lembro que eram 3 horas de aula e eu não tocava no meu telefone. E isso fazia muito tempo que não acontecia, que eu ia para algum lugar em que eu não pegava o meu telefone. E eu disse, bom, essa escola tem algo de diferente. Nessa época, eu decidi, então, ligar para a escola e perguntar, olha, eu quero abrir uma turma em Porto Alegre. Tinha feito um post no Instagram, como uma boa pessoa de planejamento comercial, vi que tinha uma demanda em Porto Alegre reprimida para esse assunto. E disse, eu quero abrir uma turma. Quero tirar umas férias da Vivo, 15 dias, porque eu estava super bem na Vivo, me desenvolvendo, a um passo de virar gerente. Tiro umas férias, abro uma turma em Porto Alegre, vendo para vocês me dão um percentual comercial, vocês, né, ganham o valor dos alunos e os alunos ganham conhecimento, todo mundo sai feliz. E aí, na época, eu conversei com um dos fundadores, que era o Joseph, e ele disse, olha, Lízia, achei muito maluca essa tua ideia, mas gostei muito da tua energia de querer fazer, de querer empreender, né, de querer fazer algo assim nesse sentido.
o que tu acha de sair da Telefônica e abrir a escola inteira em Porto Alegre? Aí eu disse, bom, achei super legal, super bacana, mas assim, não tenho a menor experiência com educação, né? Como farei isso? Dele, então, a Conquer é uma escola diferente, ela é uma escola de negócios. Ela é uma escola que pega profissionais do business, do negócio, e traz para dentro da sala de aula com a sua metodologia. Então, a gente precisa de alguém que entenda de negócio. E aí eu disse, bom, vou pensar e tal. E aí isso era início de 2018, ali houveram, né, algumas negociações e tal, como fazer. Eu morava em Curitiba, teria que voltar a morar em Porto Alegre. Então, várias coisas na minha vida também se transformaram nesse momento. E em 13 de agosto de 2018, a gente inaugurou a Conquer. Foram 2 anos de história em Porto Alegre, mais de 2.000 alunos atendidos, mais de 20 empresas atendidas. A gente criou o curso de liderança online, que na época a Conquer era toda presencial. A gente criou o curso online e, na sequência, quando veio a pandemia, a gente estava preparado também para virar, porque já tinha testado muita coisa ali. E aí o bacana dessa história é que a Conquer acabou sendo conhecida por causa da pandemia, né? Ela lançou um curso de inteligência emocional, que na época tinha uma expectativa de atingir 50 mil pessoas. E o que aconteceu depois de um mês é que a gente atingiu 500 mil pessoas em mais de 80 países. Nossa. Então, uma escola que tinha ali seus 100 e poucos funcionários teve que, né, se reinventar para atingir, e era um curso gratuito na época. Então, né, a gente conseguiu depois rentabilizar, enfim, né, mudar ali os formatos ali da forma de entregar a aula e transformar isso em dinheiro, mas no primeiro momento não tinha, né? No primeiro momento era a pandemia, todo mundo... Google. Vamos lá, escalamos e agora? Começa, depois rentabiliza. Exato. E aí, nesse momento, eu virei para uma área, né, eu era responsável pela unidade em Porto Alegre. Quando isso tudo aconteceu, fiquei responsável por uma parte ali da área de atendimento, porque, né, basicamente todo mundo virou atendimento para dar conta ali do volume das pessoas. E eu vivi, assim como acho que muitas pessoas em 2020, um momento de muita reflexão, né? Eu perdi pessoas na pandemia, pessoas importantes, próximas da família. E aquilo ali meio que me deu me colocou em reflexão, né? Eu sempre quis empreender, eu sempre quis ter a minha empresa, por que eu não tenho coragem, por que eu não vou lá e não faço e tal. E aí, mais ou menos em junho de 2020, eu decidi sair da Conquer e abrir a minha empresa, que na época era Enleva, era uma plataforma de terapias holísticas e tradicionais. Eu fiz com um ex-colega de Telefônica. E essa empresa, ela perdurou ali durante 1 ano, e eu costumo dizer que ela foi o meu MBA. Porque, no caso, eu fracassei, mas eu aprendi muito com o fracasso. Aprendi coisas que eu acho que, né, nenhum curso, talvez, formal fosse me dar na prática. Na pele. Exato. E aí, nesse meio do caminho, enquanto eu ainda tinha em Enleva, eu fui convidada para ser gerente de produto do Grupo A, que, na época, tinha uma parceria com a PUC Paraná para construir uma pós-graduação digital. Dentro desse projeto, eu fiquei responsável por ser a pessoa que convida professores influenciadores a fazerem parte do projeto. Então, professores como Harari, Simon Sinek, Brené Brown. Não que eu tivesse acesso, assim, né, diretamente, mas era com os assessores. Enfim, para mim foi uma super experiência. Inclusive, descobri que o Harari cobra $250 mil a hora, né? Então, uma coisa que sempre me impressiona, que sempre me motiva a escrever livros. Porque, né, vai que uma hora, a minha hora está valendo isso aí. Paulo Coelho. Exatamente. E aí, nesse processo do Grupo A, eu acabei sendo chamada pela Ânima para ajudar a construir uma plataforma, então um novo LMS, né, por onde os cursos passam, que olhasse para a experiência do aluno. Então, a minha responsabilidade ali como gerente de produto era entender de experiência, como fazer esse aluno que está distante se sentir próximo, ficar engajado, que a gente sabe que hoje é um dos grandes problemas dos cursos à distância, é a falta de engajamento. Então, a gente foi olhar para ver como construir uma plataforma que conectasse realmente. Nessa busca por conhecer muitas plataformas, muitos empreendedores, eu fui mergulhar um pouco nesse universo de startups, né? Então, conheci muitos donos de startup, pessoas que estavam desenvolvendo produtos e plataformas desse molde, vamos dizer assim. E nessa busca por conhecer muita gente, eu acabei conhecendo a Único Skill, que era, na época, uma plataforma de benefício de educação. Na verdade, eles chamavam Skill Hub, e aí, posteriormente, foram comprados pela Único, e aí viraram Único Skill. Isso aí já fazia uns 2 anos, né, que eu já tinha saído do Grupo A, já estava na Ânima. E aí, em 2022, eu fui chamada pelo pessoal da Único Skill, os donos ali, né, foram comprados e tal, e aí começaram a construir o time. E eles olharam para mim e disseram, olha, Elise, a gente tem uma vaga aqui de diretora da área do sucesso do cliente. A gente entende que tu entende muito de gestão comercial e entende muito de educação e de experiência. E é isso que a gente está precisando para essa vaga, porque está precisando construir um time do zero. E é uma plataforma, mas é educação, precisa de engajamento, é um negócio novo, né? Porque o benefício de educação, né? O que é isso, né? Mais ou menos como se fosse um plano de saúde, só que ao invés de ser de saúde, é de educação. E aí a gente precisava ensinar o mercado, porque não existia, era algo inédito ainda.
E aí foi uma história maravilhosa, eu fiquei 3 anos lá, a gente saiu de 7 clientes B2B para mais de 80 clientes B2B, a gente construiu um time de mais de 8 pessoas, e eu vivi essa história até janeiro desse ano, né, quando eu decidi então sair e focar na 37B Treinamento e Desenvolvimento, que é a minha empresa, onde eu tenho 3 pilares. Gestão comercial, então eu dou consultoria de gestão comercial. 2, palestras e treinamentos, porque desde 2018 venho me desenvolvendo em palestras de liderança, protagonismo, vendas, negociação, então minhas expertises aí que eu vivi e aprendi ao longo desse processo. E mentoria de carreira, então ajudando profissionais a conseguirem crescer na carreira, transpor de carreira, já que eu também fiz muitas vezes esse movimento de mudança, ou então pessoas que estão fora do mercado e querem se recolocar. Então é assim hoje legal. Que a 37B atua. Olhando para ti, não dá para dizer que são tantas atividades, mas todas elas tu conseguiu literalmente dar um passo no que a gente chama no nada. Porque até depois, eu costumo comparar com pênalti. Depois que bateu o pênalti, acertou, errou, ficou fácil de olhar se o cara estava pressionado, se estava com a técnica, se o cenário estava positivo, se tinha pressão ou não. Antes de bater o pênalti, é aquele segundo, será que vai ser gol? Será que vai ganhar? Desse define o jogo, a pressão, a plateia e tudo, né? Tu tem o antes e depois. Como que tu te comportou sempre na mudança de uma atividade para outra, muito embora algumas são totalmente diferentes, né? Da telefonia para a escola. Nossa. Qual é o frio da barriga e como é que tu lida com ele? Então, Márcio, eu considero assim que o ponto-chave para qualquer mudança na vida é autoconhecimento. Eu fui uma pessoa que ao longo de muitos anos eu venho investindo em autoconhecimento. Quando eu falo de autoconhecimento, não é só terapia, né? É livro, é curso, é trocas, é essa conversa que a gente está tendo aqui. Isso é um processo de autoconhecimento, né? Então, assim, contato com muitas pessoas de diversos universos, né? Que me ajudaram a ampliar a consciência sobre algumas coisas. E no fim do dia, é ter aquele momento de olhar para si e dizer o que eu quero, né? E como isso é possível, como essa transformação é possível. E lá, quando eu ainda morava em Curitiba, mais ou menos em 2016, eu fiz um curso que focava, entre tantas outras coisas, em meditação, né? Que nada mais não tinha nada a ver com religião, era momentos de atenção plena mesmo, né? Literalmente sentar, respirar e ouvir, né, os seus pensamentos e conseguir um tempo para se ouvir. Se usa muito esse termo, vou meditar a respeito de tal assunto, para dar aquele tempo de respirar e tomar uma decisão não atrabalhada, né? Para isso, a gente vai dar uma respirada agora no break, vamos dar um mini para você aí em casa dar uma meditada, mas não sai daí, que a gente já volta com a Lise para o próximo bloco. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com a Lísia Souza de Borba, CEO da 37B Treinamento e Desenvolvimento. Lísia, a gente fez um break da meditação, né? Que tu falou quando tu precisa te conectar para enfrentar uma mudança, é olhar mais para dentro e menos para fora, né? Porque o cenário sempre vai ter a perspectiva positiva e negativa e os empreendedores normalmente são aqueles que optam pelo positivo sem ignorar riscos, sem tapar o sol com a peneira, né? E tu comentasse que atualmente tu virou a minha concorrente entre as palestras e treinamento. Eu só não sou mentor de carreira, mas eu vivo isso que tu está vivendo, de como em pouco tempo, às vezes em 1 hora, 2 horas, treinar uma equipe para enfrentar o que tu já enfrentou, para preparar para desafios maiores. Na parte de gestão é o que eu mais acredito, que daí é um acompanhamento mais detalhado, mas às vezes numa palestra, como tu falou que tu já fizesse tantas, né? E às vezes é uma chave que vira. Quais são os aspectos que tu está sentindo que os teus clientes estão dizendo, Lísia, me virou a chave, passei a enfrentar. Quais são os cases que tu já está colhendo? Porque isso daí não tem preço, né? Que é o fruto do que tu compartilhou. Com certeza, Márcio. Uma coisa que eu tenho ouvido muito e tenho sido muito buscada, inclusive eu tenho uma palestra que se chama Seja Protagonista da Sua História, é os empreendedores, né, ou gestores de RH buscando
conteúdo para ajudar as equipes a se tornarem protagonistas, né? Então, realmente irem para frente do problema e dizer assim, não, deixa que isso aqui é comigo, é meu e eu vou transformar, eu vou fazer melhor e fazer diferente. Quando a gente olha para o protagonismo, eu acredito em 3 aspectos. O primeiro, eu já falei, que é a atenção plena. Se a gente não está aqui, se eu não estou aqui contigo, conversando, nesse momento, com a minha cabeça aqui, né, olhando para ti, presente de corpo e mente, onde está a minha cabeça? Né? No passado, no futuro, aí eu perco a oportunidade, eu deixo passar. Né? E aí, quando eu deixo passar, eu estou que nem um zumbi, ou que nem o clique lá, quando eu acelero, né, o controle remoto e não vejo a vida passar. Então, o primeiro passo para ser protagonista da sua história, do seu trabalho, do que está desenvolvendo, é desenvolver a atenção plena. E desenvolver a atenção plena são minutos do dia de respiração, comer uma comida com intenção, né? Parar na frente do e-mail. Peraí, deixa eu ler esse e-mail com a intenção de entender e não só de reclamar, só de focar só no problema, né? Ou, enfim, N outras questões. Ler o e-mail para realmente entender daquilo que está sendo dito, o que de fato eu posso contribuir, ajudar e fazer melhor. Outro aspecto importante que eu sempre ressalto é autorresponsabilidade. É eu entender que, diante do cenário, aí eu gosto de citar coisas grandes, né? Pandemia, a enchente que a gente viveu no Rio Grande do Sul, o ambiente externo a gente não controla, né? Não tem como, são muitas variáveis que a gente não tem como controlar. Mas como que eu, dentro desse externo que está acontecendo, vou reagir? Né? Então, a gente sabe que na pandemia tiveram pessoas que adoeceram e pessoas que prosperaram, né? Adoeceram no sentido mental, né? De ficar ali só vivendo aquilo ali, aquela dor e tal, e pessoas que olharam, não, peraí, para eu não adoecer, o que eu vou fazer? Né? Assim como na enchente, pessoas que se lamentaram e pessoas que olharam para o lado e disseram, não, como que eu vou ajudar? Né? Como que eu vou fazer disso ruim que está acontecendo? Como que eu vou transformar? E aí eu gosto sempre de ressaltar que não é positividade tóxica. Não é achar, ai, não, então foi ótimo que a pandemia aconteceu. Não, bem pelo contrário. Né? Estar em atenção plena é também entender como reagir às questões difíceis. Poxa, é uma situação difícil, tá? Vou me entristecer, nananã. Mas, bom, diante disso que está posto, desse sentimento que eu estou tendo, como que eu vou reagir? É estar consciente. Então, isso é autorresponsabilidade. E, por fim, eu falo muito sobre mindset. Tem, inclusive, um livro, né? Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. Onde ela apresenta, ali, depois de uma pesquisa de 20 anos em Stanford, como que o nosso cérebro, ele opera. E aí ela diz assim, não é que tu nasceu com um modelo mental de crescimento ou tu nasceu com um modelo mental fixo. A gente oscila entre esses modelos mentais. Então, ora, a gente vai estar no modelo mental mais fixo, mais fechado, mais resistente à mudança, mais achando que, errei, fracassei, foi horrível, nananã. E mais no modelo mental de crescimento de, poxa, fui lá, tentei falar em público, fiquei nervoso, não deu, gaguejei, né, frio na barriga, não consegui falar toda a minha fala e tal. E aí olha para aquilo e diz, não, peraí, eu não fracassei. Eu só entendi que talvez eu precise de mais um treinamento, que eu precise me planejar melhor, me preparar melhor, treinar mais para voltar lá e ser melhor naquilo que eu fiz. Então, não olha para a situação como um fracasso e sim como uma oportunidade de aprender. E o que ela entendeu em toda essa teoria de mindset? Que as pessoas que, na média, tinham um modelo mental mais de crescimento, elas conseguiam ter uma vida mais satisfatória. Naquilo que era satisfatório para elas, né? Naquilo que elas definiram que era sucesso, elas se sentiam mais bem-sucedidas na vida. Então, o que eu tento trazer, né, nesse treinamento de protagonismo é olhe para a sua vida, né, esteja em atenção plena, observe as variáveis externas e daquilo, aí tem a autorresponsabilidade das variáveis externas, como que eu, com os meus objetivos, com o que eu considero que é sucesso para mim, vou reagir e agir diante dos fatos, lembrando sempre dessa tagzinha, né, mindset de crescimento, pensando não no erro como fracasso, e sim como aprendizado, né, pensando assim, ninguém nasce sabendo. Em algum momento a gente aprende. Então, essa sede, né, por aprender, por saber mais, eu não conheço, mas eu posso conhecer. Eu costumo brincar, assim, que ao longo da minha carreira, né, tu trouxe antes, assim, como que tu fez essas mudanças? Como que tu saiu da telefonia, foi abrir uma escola? Eu sempre disse, olha, eu não sei sobre tal aspecto, mas eu sei aprender. Eu sou boa em aprender. E eu acredito que, e essa também é uma outra palestra que eu tenho ali, Aprendendo a Aprender, que esse é o aspecto, né? A gente, no mundo, com o IA, né, mundo VUCA, BURN, todos esses conceitos agora que tem para dizer que a gente vive nesse mundo caótico e incerto, né, que a gente não sabe o dia de amanhã, eu entendo que o principal ativo que a gente tem enquanto profissional e pessoal também é estar disposto a aprender. Né, disposto a entender, cara, eu não sei, né, Sócrates bem atual, né, antigo, mas atual, já dizia,
sei que nada sei. Então, deixa, sabe, se abrir para esse novo e entender como que eu posso aprender e como que, né, enfim, posso servir a isso que está acontecendo aqui. Boa, é muito interessante, você falou. Só vamos repetir para o pessoal que ligou a TV agora, os 3 pilares da primeira palestra, protagonismo. Eu costumo também comparar, né, que num filme, e todo mundo gosta de filme, né? Quer seja de ação, drama, o que for, lá tem um protagonista, tem um coadjuvante, tem o figurante, né? E nas empresas é comum tu enxergar quem realmente bota a mão, quem parece que está envolvido, mas não define o jogo, aquele que literalmente, se não for trabalhar, ninguém vai dar falta, e tem o dublê, aquele que só se quebra, se rebenta e nem aparece, né? Só toma os tombos, né? Mas nesse filme, tu dividiu muito bem na coisa do foco no agora, porque quando a galera foca muito no passado, dizem, né, eu não estudei a fundo, que a tendência é que gere às vezes até uma depresinha, né, quando tu olha para o que foi. Se tu olha só para frente, rola uma ansiedade também. Então, tu conseguir focar no agora faz com que tu faça um passo de cada vez, mas mirando uma jornada longa, né? Então, isso é fundamental. O segundo aspecto, além do foco no agora... É a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, o mundo nunca teve tão carente, porque é todo mundo vítima de alguma coisa, tanto como tu falou de casos graves como enchente, ou como a culpa é do pai, a culpa da mãe, a culpa do irmão, a culpa do... Menos da pessoa. E tira a palavra culpa, né? Pensa no... Tipo, cara, é o que tem para hoje. O que dá para fazer com o que tem, né? E eu uso muito um exemplo das vezes o pessoal, uma família consegue se reunir, que é raro conseguir para uma pizza, tá tudo perfeito. Mas daí tem lá um tiozinho ou um parente que é o do contra, que sempre, se tivesse mais orégano. Não é assim, tipo, ó, na próxima vamos fazer com mais orégano. Não, trouxe orégano aqui. Foca no que faltou e não no que tem, né? E isso eu acho que é quase que algo a ser combatido, porque tu falaste muito bem ali na positividade tóxica, né? Mas eu acompanho muito o Geraldo Rufino, que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, e ele vibra diferente, tu atrai coisas diferentes, né? Quando tu entra numa vibração mais positiva, coisas boas, a tendência é retornar, né? O universo meio que se encarrega, né? E cada um com a sua metodologia. Mas eu acredito muito nisso, assim, quando tu pega um time e bota a galera no... E se a gente conseguir? E se a gente, com o que tem, conseguir atingir essa meta? Não raro, supera a meta. E aí abre um precedente, né, cara? Com o que a gente tinha, a gente chegou nesse nível, né? E aí vai tendo uma sucessão de cases. Como que tu está projetando os próximos anos, né? Baseado em tudo que tu já tem de experiência, o que já dá para tu... Não vou te cobrar isso daqui a 5 anos, se for fazer uma entrevista de novo, eu não vou olhar para ver se tu acertou as previsões, mas o que tu já enxerga que está por vir? Márcia, eu acredito muito em uma coisa que tu falou, que é isso, da gente viver o agora, mas viver o agora não significa não olhar para frente, né? E aí, como que eu gosto de olhar para frente? Eu tenho uma técnica que eu faço, enfim, bem simples, que qualquer pessoa pode fazer, que é criar um quadro dos sonhos, né? Então, assim, o que eu quero realizar? E aí, todas as decisões que eu vou tomando no agora, né, que eu disse que para a gente aproveitar as oportunidades, a gente tem que estar consciente. Quando tu me falou, vamos fazer quer ir lá fazer uma entrevista? Quero. Né? Por quê? Porque tá aqui, conversa com esses meus sonhos do futuro. Né? Então, quando a gente está muito consciente no presente, sabendo, vislumbrando o futuro, tendo essa visão, isso nos ajuda a viver melhor o agora. E o que eu enxergo, né? O que eu tenho lá no meu quadro dos sonhos? É cada vez mais me fortalecer nesse lugar, né, de empreendedora. Então, seguir com a minha empresa, né, a 37B Treinamento e Desenvolvimento, como consultora, como palestrante, como mentora. E aí ajudando, eu tenho uma coisa que está até no meu site lá, que é em busca de ser melhor para tornar o mundo ao meu redor melhor. Eu acredito que Boa, repete essa frase comigo. Em busca de ser melhor para tornar o mundo ao meu redor melhor. Boa, dá a volta em torno da tua casa que tu muda o mundo. Isso, exatamente. Eu acredito muito que quando a gente consegue se iluminar, né, juntos a gente vai iluminando a rua, vai iluminando o quintal, quando vê a gente ilumina, né, a cidade, quando vê a gente ilumina o estado, e quando vê o país e quando vê o mundo, né? Mas individualmente cada um ali mantendo a sua chama acesa, né, e contribuindo para juntos a gente conseguir iluminar mais coisas, né?
Então, me vejo muito nesse lugar. Eu sou mãe do Pedro, né? Então, me vejo muito nesse lugar de ter tempo para o Pedro, né? De poder cada vez mais estar ali presente com ele nas coisas que são importantes para nós ali, como família também. Também sou casada, tenho meus enteados. Então, eu sou uma pessoa muito da coisa da família. Então, me vejo muito nesse lugar de ter tempo, de equilibrar, né? Que a gente sabe que nem sempre é simples assim, mas equilibrar esses dois pratos. Tem uma outra coisa que eu amo fazer, que é escrever. Eu já publiquei 2 livros, o Aquela Que Posso Ser, em 2021, e Nó de Nós, que eu publiquei o ano passado. E agora estão saindo mais 2 livros. Um livro infantil, que é o Coelho, Sabidão, Sabichão, Sabe Tudo, que fala um pouquinho dessa coisa da luz interna, da gente se olhar, enfim, então de uma maneira lúdica. O nome é perfeito. Eu costumo dizer que é um livro infantil, talvez não tão infantil, que eu tenho uma super parceira, que é a Bettina Nilsson, que está fazendo toda, né, ela é responsável pelo design, assim, né, toda a arte. E o outro livro é Cartas Não Escritas, onde eu dou voz, são várias cartas, eu ainda não terminei, então ainda não sei te dizer quantas, mas é onde eu dou voz a muitas coisas que as mulheres, ao longo dos tempos, tiveram que silenciar. Coisas que as mulheres não tinham permissão para poder falar e ainda em 2025, às vezes, não se sentem, né, com permissão para poder sentir, falar e expressar. É tudo um pouco ligado aí a um pouco do mundo corporativo, um pouco da maternidade, um pouco em ser mulher, enfim. Então, são vários aspectos aí. Nesse caso, a gente já vai ter assunto para o próximo programa, quando tu estiver com os livros aqui. Maravilha. Vamos fazer uma nova entrevista com os livros, inclusive o que está sendo feito e vai nascer. Exato. Então, você acaba de ter um spoiler aqui, que em breve a gente vai estar com os livros. Eu adorei do Coelho. Sabidão, Sabichão, Sabe Tudo. Perfeito o nome. Lízia, obrigado por ter vindo compartilhar, né, esse momento de inspiração. Se você acha que esse conteúdo, né, esse episódio serve para mais pessoas, compartilha, e o Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.